Esse foi o meu primeiro projeto de inteligência artificial com automações envolvendo o End-to-End e eu vendi ele a R$ 2.200. Eu quero mostrar para vocês como que eu implementei toda essa estrutura. A gente criou um ecossistema de fluxos, né, de agentes que atuam ali no atendimento da clínica, fazem agendamentos, né, analisam dados, criam relatórios, enviam, entende áudio, envia áudio também, né? Então é um ecossistema bem completo. Vou mostrar aqui para vocês como que ele funciona. Primeiramente, ele começa com um agente classificador. O que esse agente faz? Ele vai pegar e identificar qual que é a origem daquele lead, porque essa clínica eles fazem tráfego pago e eles fazem várias campanhas. Então, cada lead vem de uma campanha e através dessa etapa aqui do fluxo a gente consegue traquear, né? Então eu já atualizo lá no banco de dados. O banco de dados é como se fosse está sendo, além de um armazenador de dados, está sendo um CRM, que a gente atualiza informações lá dentro. E essas informações vão ser utilizadas nos relatórios lá na frente por outro agente, né? Por exemplo, na métrica de serviços buscados, né? Qual é o serviço que está sendo mais buscado. Então, o início aqui desse fluxo é bem simples, essa lógica. Tem um webhook que recebe todas as mensagens. Então a gente vai fazer um switch aqui, ó, que vai identificar o tipo da mensagem, essa estrutura, se é texto, se é áudio. Que se for áudio, ela vai para um caminho, né? Vai se converter ali esse áudio para a IA conseguir entender, e se for texto, ele vai só seguir o fluxo. E aqui tem uma condição porque é um tratamento de uma exceção. Então eu criei um agente aqui, mas é um tratamento de uma exceção, é uma peculiaridade desse projeto que eu tive que fazer. A pausa da IA, né? Quando o humano entrar na conversa ali, a IA vai ser pausada automaticamente. Isso tudo com uma configuração de banco de dados, né? Ela vai lá, confirma a etapa do lead, se a IA está pausada ou não, se ela está pausada. E também tem as condições aqui, ó, no switch. Se ela está pausada, ela vai ficar salvando o histórico. Então, se a IA não estiver pausada, ela vai só continuar o fluxo. Eu vou estar deixando o JSON, o arquivo desse fluxo, para vocês olharem ele aí na descrição e entenderem cada etapa aqui, porque não tem como ficar explicando 100%, né, dos detalhes. Mas a não ser que vocês queiram um vídeo 100% detalhado, comenta aqui embaixo também que eu faço outro vídeo explicando do zero como que eu criei esse fluxo. E aqui, ó, tem a etapa de criar o usuário no banco de dados. Então vai verificar se o usuário está, né, cadastrado através do identificador único dele, que é o número de telefone dentro do banco de dados. Se ele existe, ele vai seguir o fluxo. Se não existe, ele vai criar o usuário aqui, depois volta para o if, e ele existindo, ele vai seguir o fluxo. Depois tem a mágica aqui da classificação. Lembra que eu falei que tem vários agentes, né? Deixa eu ver se minha imagem está tampando, acho que está tampando. Aqui está melhor. Aqui a gente vai identificar através desse switch qual que é a origem daquele lead, daquele paciente, através da palavra-chave. Como eles rodam tráfego pago, então a gente consegue definir qual palavra-chave, né, ali uma frase-chave que o lead vai enviar logo na primeira mensagem. E através disso a gente vai traquear, né, vai pegar a frase-chave e atualizar ali dentro do banco de dados a origem desse lead, de qual campanha ele veio. Depois a gente ativa o fluxo com um agente especializado. Se ele veio da campanha de prótese flexível, ele vai passar por um processo aqui, vai ter um delay e vai ativar o fluxo. Esse node aqui é muito poderoso, ativa o fluxo, ativa o agente de prótese flexível. E assim é a mesma lógica para os outras origens também. Vai ativar o agente de odontopediatria, de implante, etc. E aqui está uma jogada muito interessante que eu criei porque a gente estava chegando num problema que vocês provavelmente, se forem criar algum fluxo desse de traquear a origem, vão passar. O webhook, ele vai receber todas as mensagens e o lead sempre vai passar por esse caminho, cada mensagem vai passar por esse caminho. Então imagina aqui nesse cenário, a gente configurou para o fluxo de prótese flexível, por exemplo, que é esse primeiro aqui, ser ativo quando a palavra-chave, né, aqui no switch for, né, uma frase-chave na verdade. Olá, tudo bem? Quero mais informações, vim do anúncio sobre a prótese flexível. Então pensa que a conversa do lead vai ser só isso? Não, essa vai ser a primeira mensagem apenas. Depois, o que ele vai fazer? Né? Ele vai querer agendar, vai querer tirar dúvidas. Então, nessa lógica aqui, nessa estrutura apenas, não ia passar nunca a segunda mensagem, né, a terceira, só a primeira, porque
O switch tem essa condição, né? Ele só vai passar para frente quando a condição for atendida. Então o fluxo não ia ser executado nas outras vezes. Então eu pensei nessa estrutura aqui, ó. A gente cria um node de fallback aqui no switch. Vem aqui, ó. Options, fallback output, coloca extra output. O que isso significa? Significa que o switch, toda vez que nenhuma das condições acima forem atendidas, ele vai mandar esse fallback para um caminho que a gente vai definir. Então, dessa forma, a gente consegue tratar esse caso de a verificação ali, né, da categoria, da origem do lead, ela vai ser tratada uma única vez e depois, né, as outras mensagens que o lead mandar, a gente vai cair no fallback aqui, que vai no banco de dados, aí sim ele vai buscar a origem, né, lá no banco de dados. Então aqui, ó, switch. A gente não busca o lead pela mensagem que ele mandou, mas agora pela origem, porque a origem já foi atualizada lá em cima, tá? Esse que é o pulo do gato. Aí se a origem é prótese campanha, ele vai mandar para o fluxo de prótese campanha, e assim sucessivamente. Então dessa forma a gente resolve esse problema, beleza? A gente consegue filtrar os leads, a origem de todos eles e manter aí, né, um fluxo, uma execução 100% personalizada, porque a gente vai estar puxando basicamente o lead de cada campanha, né? Vai ser um tratamento personalizado. Seguindo para o fluxo aqui de prótese flexível, ele vai ser ativado, né, sempre que a gente chegar aqui nessa etapa de execute workflow. Aqui tem um buffer de memória que nada mais é do que uma ferramenta que possibilita o nosso agente de IA ser mais inteligente em relação à geração de respostas. Por quê? Esse buffer de memória ele vai acumular as mensagens que o lead, que o paciente mandou, e vai processar elas e gerar uma resposta baseada nesse bloco de mensagens. E isso é muito útil, pois sem esse buffer de memória, a IA ela processa uma mensagem por vez. Então o lead manda um oi, depois ele manda um tudo bem, isso é muito comum. E a IA, sem o buffer, ela processa cada uma dessas mensagens e gera uma resposta para cada uma dessas mensagens. Com o buffer, a gente vai pegar um bloco, vai transformar o oi, o tudo bem, o quero agendar, que são mensagens separadas nesse cenário, e vai unir um bloco só. E a IA vai processar esse bloco e assim fica muito mais humanizado e personalizado o atendimento. Que eu estou usando o Redis como banco de dados, é bem simples de fazer esse buffer. Aqui a gente vai enviar uma saudação. Essa saudação eu deixei ela fixa porque ela vai ser sempre enviada no atendimento inicial da clínica, então não vai mudar. Eu coloquei ela como algo fixo para a IA não delirar nem não enviar essa saudação. A gente tem que enviar essa saudação, então coloquei aqui como algo fixo. E aqui está o cérebro do agente, né? Ele vai processar as imagens. Linkei o modelo de inteligência artificial do ChatGPT. Aqui nos agentes eu estou usando o GPT-4o, ele é melhor para as respostas de atendimento ali, né? Quando o lead quer agendar e tal, ativar ferramentas. Então o modelo de 4o ele tem me trazido mais resultados do que o modelo, por exemplo, um pouco mais barato que é o 4o Mini, etc. Para essas tarefas um pouco mais complexas, o 4o tem me atendido muito bem. E aqui a gente vai dividir e enviar as mensagens, né? Esse parsing aqui, ele vai fazer a divisão das mensagens, porque a inteligência artificial gera um bloco de mensagem. Para não enviar esse blocão de texto lá no WhatsApp, a gente usa esse node. Vai ser bem humanizado, né? Porque ele vai dividir a mensagem em partes e vai aparecer uma pessoa conversando ali com o paciente. E aqui é a parte responsável de enviar essa mensagem. E esse switch aqui, ele é um pulo do gato, porque a clínica, ela me diz o seguinte: tudo é 100% personalizado, tá? De acordo com a necessidade do seu cliente, você tem que se virar para entregar aquilo, né, que está dentro do seu alcance. Eles queriam que o lead recebesse áudio sempre que ele enviasse áudio, e queria que o lead recebesse texto sempre que ele enviasse texto. Assim fica uma conversa dinâmica. Então esse switch faz isso. Ele vai identificar o tipo da mensagem, e se for texto, ele vai responder em texto. Se for áudio, ele vai converter aqui, né, o áudio, e vai enviar o áudio de volta, né? Ele vai gerar a resposta em áudio e vai enviar nesse node do Evolution API aqui, que é a API que eu estou usando de WhatsApp, para fazer os envios aí dentro da plataforma, né, do WhatsApp. Basicamente é isso. Esse agente de prótese flexível ele é especializado em um único procedimento. Ele tem tools aqui linkado ao que eu não tinha falado de agendamento. Então está no prompt dele, não vou mostrar o prompt aqui, mas está no prompt dele que ele deve chamar essa tool de agendamento sempre que o lead, né, demonstrar interesse ali em fazer um agendamento. Essas tools são muito poderosas. E também tem uma tool de send vídeo. Ele tem a instrução de enviar um vídeo sempre no início do atendimento ali, e é um vídeo específico
tá, que vai ser enviado. Esse outro fluxo aqui, ó, que é o próximo, que faz a separação de qual mídia deve ser enviada de acordo com a ativação da tool ali, né? Porque eu percebi que se a gente deixa tudo na mão do agente, ele às vezes vai delirar. Então eu coloco para ele ativar essa tool sempre que está iniciando o atendimento. E aí ele cai nesse fluxo aqui, quando ele ativa essa tool send vídeo, ó. Envia mídias iniciais V1, ele vai ativar. Então esse é o fluxo, o próximo fluxo, envia mídias. O que ele faz? Basicamente, ele vai puxar a categoria do lead e vai mandar de acordo com a categoria o vídeo inicial ali. Então, se é prótese, né, a gente já fez o agente classificador já fez essa função. Então, ele vai lá, atualiza, né, no banco de dados e desse fluxo aqui a gente vai puxar essa origem e se for prótese, vai enviar o vídeo de prótese através desse node HTTP request aqui, que eu utilizo também a Evolution, tá, para fazer o envio. E a mesma coisa com os outros procedimentos, implante, pediatria. O agente calendar é o agente de agendamento, tá? Esse agente ele é bem diferentezinho da maioria dos que vocês veem aí, porque eu adaptei ele para as necessidades da clínica. No caso, ele vai sempre receber independente do agente, porque aqui a gente tem um agente de prótese flexível, tem um agente de implante, tem um agente de odontopediatria e tem um agente geral. Cada agente tem uma tool de agendamento linkada a ele. E eles sempre vão chamar a tool, né, esse fluxo aqui, ó, do Google Calendar, quando o paciente, o lead, quiser agendar. Então, esse agente que eu vou deixar o JSON dele aqui na descrição do vídeo, ele faz o quê? Ele não pergunta qual que é o horário disponível, o horário que o lead prefere para fazer o agendamento. Pelo contrário, isso abre muita brecha para o lead não te responder. Ele vai fazer o atendimento inicial e vai vir no Google Agenda, buscar horários disponíveis através desse agente aqui, que só tem essa função, e retornar horários disponíveis para o agente principal. Nesse caso, se a requisição, né, o pedido foi feito por esse agente, vai voltar a resposta para esse agente, que vai passar lá no WhatsApp aqui os horários disponíveis, as opções, e o lead vai ter 3 opções. Então ele escolhe, depois a gente cai, ó, nesse agente aqui que faz o agendamento, que faz a remarcação, atualiza todos os status ali no banco de dados, né, cria o agendamento lá do banco de dados, né, as informações que vão ser utilizadas no outro agente de relatório. Então a gente desde o início foi pensando em todo o processo, sabe? Isso é fundamental na criação de fluxos de inteligência artificial, de automações, né, nesse mundo. E quando o paciente quiser cancelar, o agente poderia fazer isso também, tá? Esse agente aqui no meio, só que a clínica me pediu, né, os donos me pediram para sempre que uma pessoa quiser cancelar, a secretária deve ser notificada, porque aí ela vai tratar, né, um fluxo humanizado ali, o atendimento, para entender por que aquele lead quer cancelar e tentar converter esse lead aí, né? Isso também pode ser automatizado, mas foi preferência nesse primeiro momento da clínica de mandar para a secretária e é simples, a gente se adapta à necessidade do cliente e entrega, né, aquilo que ele precisa da melhor forma possível. E essa última parte que é responsável por atualizar informações ali do agendamento e notifica a secretária, né, através desse número aqui, através desse node HTTP aqui, ele envia uma mensagem para a secretária lá no WhatsApp. E olha como que é enviada essa mensagem. O paciente deseja cancelar, entra em contato, segue nome, número do paciente e a data agendada. A gente já puxa aqui informações. A secretária só vai ter que pegar esse número, copiar e colar no WhatsApp e entrar em contato. Ela não vai ter que ficar procurando, caçando aquele lead. A gente facilita ao máximo também os processos, né, internos do cliente. Resumindo, né, esse é o fluxo de calendário. E outra entregável que eu fiz nesse projeto foi os follow-ups, né? Você está vendo que isso aqui está bem completo, né? Eu poderia vender por, cara, no mínimo R$5.000 essa automação e você também pode. Só que foi meu primeiro cliente, como eu disse, então estou buscando, estou validando muita coisa, estava validando muita coisa e agora eu já tenho uma estrutura validada que posso vender, né? Que vai me custar muito menos tempo para implementar para os clientes e posso vender bem mais caro, porque realmente vale bem mais que isso, né? Imagina só o custo que uma empresa tem com funcionário todos os anos. E a gente coloca isso na ponta do papel ali, o custo que ela vai ter com o IA, que faz o serviço de 5 funcionários tranquilamente, de uma maneira bem assertiva, né? Quanto que custa, né? 5.000, 10.000 é barato, se a gente for colocar na ponta da caneta. E esse fluxo de follow-up e de lembretes, ele basicamente vai enviar lembretes ali para os pacientes, né? O processo de lembretes da clínica ele é bem simples. Então, a cada 4 dias vai ser enviado um lembrete, a cada 2 dias vai ser solicitada uma confirmação e no último dia, né, no penúltimo dia de antecedente o agendamento, vai ser enviado outro lembrete. E a gente pode enviar aqui como eu envio a localização da clínica nos lembretes
Então, te deixa 100% personalizado, puxa aqui a data e o dia de agendamento, né, do cliente. Então, fica uma mensagem, um lembrete bem personalizada. O segredo aqui está nesse note aqui, ó, code, que ele vai lá no banco de dados, que a gente executa aqui antes. Ele vai no banco de dados, no código em JavaScript, ele vai calcular quantos dias falta para o agendamento, que ele vai lá na tabela de agendamentos, que foi criada anteriormente, foi atualizada, né, anteriormente no agente calendário, e vai calcular quantos dias faltam para o agendamento e depois passa pelo filtro. Se falta 4 dias, vai seguir esse caminho. Se falta 2, vai seguir esse caminho. Se falta 1, vai seguir esse caminho aqui. Aqui eu fiz um teste para enviar o lembrete em áudio, aí eu desconectei do texto aqui, mas eu posso até mudar isso daqui depois. Só um teste que eu estou fazendo. E esse fluxo ele é ativado com esse gatilho aqui, ó, o Shadow Trigger. O que isso tem de diferente de um trigger, por exemplo, manual? Esse gatilho aqui, ele permite a gente programar quando que o fluxo vai ser executado. Se a gente quer que ele execute uma vez por dia, em um horário específico, se a gente quer que ele dispare de segunda a sexta, se a gente quer que ele dispare de segunda a segunda. Então, esse trigger aqui permite a gente fazer isso. E nesse cenário, ele se encaixa muito bem. O follow-up vai seguir a mesma lógica, tá, dos filtros aqui, e só não tem nenhum código específico. E eles têm um follow-up, um sistema de follow-up bem robusto, então por isso a gente vai mandar muitas mensagens aí para o lead que não, né, demonstrou nenhum interesse, não reagiu de nenhuma forma ainda, né, não deu um retorno. A gente tem todo esse follow-up aqui que vai enviar vídeos, imagens, texto e atualizando status ali no banco de dados. Essas atualizações são muito importantes porque cada etapa, cada filtro aqui, ó, esse quadradinho azul, ele vai lidar de acordo com a etapa que o lead está ali no banco de dados. Então, a gente tem que estar atualizando as etapas para o filtro não enviar de novo o mesmo follow-up. Então, isso é muito importante. Aqui eu tirei o Shadow Trigger, mas eu vou ligar os dois fluxos no mesmo gatilho aqui, ó. Funciona também da mesma forma, tá? Calma aí. Foi. Outro entregável, esse fluxo aqui, ele é bem simples, eu fiz dele recentemente. Por que ele ficou simples? Porque a gente desde o início já estava se preocupando lá no banco de dados em atualizar as etapas, em fornecer insumo para esse agente aqui calcular ali as métricas importantes do agendamento. Vou tentar mostrar um relatório aqui para vocês. Exemplo de relatório. Depois vou mostrar como que ele funciona. Como que ele foi gerado. Ó, pronto. Esse é um exemplo de relatório aqui que eu gerei com HTML dentro do Intuit. Um relatório 100% personalizado na paleta de cor do paciente, do cliente, né? Então, com métricas importantes, que essas métricas são atualizadas em tempo real. Cara, se tu entrega isso daqui para o teu cliente, ele fica maluco. É uma forma de agregar muito valor, né? Porque são dados, informações importantíssimas, valiosas para o cliente. Então, você fornecer isso para ele de uma maneira visual, simples, né? E está sendo enviado ali, pode ser enviado no WhatsApp, no e-mail, a cada 14 dias, a cada 7 dias, a cada 30 dias, você que define. Isso daqui é de muito valor, agrega muito no seu projeto. Aqui é a quantidade de leads novos, tudo isso é feito baseado em cálculos que um código em JavaScript fez lá dentro, né, do N8N, eu vou mostrar melhor para vocês, e esse código calculou todas essas métricas, ele foi no banco de dados e foi calculando isso. Mas isso tudo foi definido antes, né? Como que a gente calcularia a quantidade de agendamentos, eu precisaria de ter uma tabela de agendamentos no banco de dados, isso exige conhecimento ali, pelo menos básico em banco de dados, noção, né, de banco de dados. Então, tudo isso daqui faz parte de um todo, tá? Para a gente chegar nessa estrutura. O horário de pico de atendimento, também a gente consegue mensurar quantas mensagens são enviadas nesse pico, qual é o dia. Então, esse é um exemplo de relatório, que pode ser enviado no PDF, no WhatsApp, ali da clínica, ou por e-mail. E a lógica dele é simples, a gente vai no banco de dados, né, buscar informações, e esse aqui que é o segredo, o código em JavaScript, que vai fazer cálculos ali, cara, baseado nas informações do banco de dados, do Supabase. Então, ó, é um código relativamente grande, tá? Mas muita coisa que eu pedi ajuda para IA, porque é um código um pouco mais complexo. O Cloud.ai hoje é excepcional para código, você não precisa saber programar para criar um fluxo como esse, só. Isso daqui tudo, hoje em dia você pode pedir que o IA faz 100% para você. Se você já tem uma noção, ajuda também, porque às vezes a IA pode dar uma delirada. E depois que o código fez os cálculos, eu só organizei as informações aqui, ó, ele gerou um output lá na saída, só organizei as informações que estão sendo puxadas aqui, ó, essa parte incisa, lá desse node aqui, code.
e a gente preenche depois. Ó. Esse daqui é a formatação do arquivo, né, do relatório em HTML, que se você não entende também pode ser criado com inteligência artificial, se você não entende nada de HTML, CSS, que é uma linguagem de estilização, né, que deixa ali aquele relatório bonitinho, formatadinho. Depois a gente organiza algumas informações, converte esse arquivo, né, em base 64, que é um formato de arquivo que eu estava utilizando aqui, que não é o caso eu aprofundar. Mas eu utilizei o arquivo HTML ali em base 64, então transformei ele em um arquivo e envio ali, né, com o HTTP request para criar esse PDF que eu estou utilizando o Gutenberg, que é uma API aberta, um sistema de API aberta que você pode instalar aí no seu stack. Eu estou utilizando o Portainer, é muito simples de instalar. E esse sistema ele vai te permitir gerar PDFs, né, gerar ali até páginas. E esse sistema vai te permitir gerar PDFs, tá? Você pode enviar aos seus clientes depois com um node aqui HTTP request de novo, enviando para o WhatsApp, por exemplo, ou enviando ali um node, né, do Gmail e envia por e-mail do seu cliente a cada 30 dias, etc. Relatórios, né, o último entregável aqui desse fluxo, tá? Tentei resumir tudo o que eu entreguei nesse projeto para vocês, para te dar um norte do que eu fiz para fechar meu primeiro cliente, o que eu prometi entregar, que eu já tinha alinhado com eles desde o primeiro momento, que tudo isso seja entregue, tá? A gente também clonou a voz da secretária, tá? Para atender o público ali, então é um projeto que envolve um ecossistema, né? São vários agentes, são várias automações que fazem parte de um todo e que ajudam muito na clínica. Isso tem um valor imenso, tá? Você pode vender facilmente quando dominar essa estrutura por 5, 10 mil reais cada projeto, cada implementação. E é isso, eu vendi a R$2.200, mas fui só o primeiro cliente, agora eu tenho a estrutura validada, estou trazendo ela aqui para vocês e se vocês querem que eu mostre como eu criei ela do zero, é só comentar aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo, né, se vocês quiserem, explicando tudo do zero dessa estrutura, né? Eu vou deixar o arquivo aqui embaixo na descrição do JSON, para quem já tem um pouco mais de afinidade, quiser ver, né, o que eu fiz, como que eu fiz, o passo a passo ali, e basicamente é isso. Então deixa o like aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.